Nós temos aí dois vereadores, tanto o Ariovaldo como o Ranieri, duas pessoas que nos últimos 10 anos realmente nunca agregaram em nada ao município. E eu falo bem diretamente, nunca buscaram recurso, nunca chegaram para realmente resolver algum problema. O próprio Ariovaldo faz vídeo e não resolve, né? Porque é culpa da prefeitura, porque a prefeitura é isso, e ele vai pegar a pessoa pela mão e tentar resolver ou encaminhar algum lugar, ele nunca fez. O Ariovaldo, o Ranieri é o sensacionalismo de sempre, que a gente já conhece, de algumas mentiras que ele já falou anteriormente, então a gente já conhece bem como é que é a linha de trabalho dos dois. Então muitas vezes cabe aqui hoje, eu vim mais para trazer uma reflexão, para a gente avaliar quem são os emissores das mensagens, que posteriormente, após a fala do Carlos ali e do Júnior, a gente volta a conversar de algumas situações que eu quero colocar aqui. Diretamente, quando nós, vou pegar o exemplo de Lagoa, tá? Nós temos funcionários de outros municípios que foram cedidos para nós, tá? O município de Lagoa Vermelha paga esses outros municípios. Por exemplo, na própria Secretaria da Educação tem uma funcionária cedida de Vacaria, né? Ela continua na folha de pagamento de Vacaria, porém a gente ressarce o município de Vacaria. É assim que funciona. Esse ônus é todo da nossa prefeitura, ou seja, nós pagamos o município de Vacaria para que eles possam pagar a funcionária. Isso não é funcionário fantasma. Fantasma é a pessoa que bate o ponto, que nem diz o Carlos, e não vai trabalhar, ou não tá lá. Isso é um funcionário fantasma. Então, e aí vem na linha que eu quero entrar nesse momento. A forma como os dois vereadores, eles sempre têm a facilidade de distorcer os fatos e jogar a informação de qualquer forma para que a população entenda da forma como entender, como achar melhor. E é uma tendência do ser humano sempre achar o pior. O que acontece? Eles acabam nos medindo pela régua deles, né? São pessoas que sempre foram maldosas, o objetivo deles é muito claro, é sensacionalismo, é isso, e eu demonstro também com históricos. Você mesmo lembra, Ademar, que já aconteceu algumas vezes de ter que desmentir os próprios vereadores, tanto o Ranieri como o Ariovaldo, né? Tô dando um exemplo, 2019, o Ranieri saiu nas rádios dizendo que o município ia quebrar, não ia pagar folha, e divulgou para todo mundo, que ele não conseguia olhar e distinguir o que era um balancete de orçamento e um de receita. Então ele, sem entender o que estava falando, saiu falando um monte de abobrinhas, né? E aqui eu quero passar algumas situações de uma auditoria bem simples e bem clara, e tudo que eu vou passar aqui, Ademar, eu quero deixar muito claro que não é denúncia, tá? Eu não jogo palavras ao vento, tudo que está aqui está no portal da transparência, o que eu vou falar. E aqui eu quero que prestem muito bem atenção. São algumas situações, uma auditoria simples e rápida de denúncias que vieram no decorrer dos anos, só que em vez de eu ficar catando coisas, nós seguimos trabalhando, em vez de criar polêmica e sensacionalismo. Então aqui deixa eu fazer um comentário. Aqui da administração do vereador e ex-secretário do Ranieri, tá? E isso tudo está no portal da transparência. Eles falam muito da questão legal e moral, estão sempre nessa situação, tá? E aqui nós temos, por exemplo, você acha, Ademar, por exemplo, que é moral se alguém pegar e alugar um imóvel de um parente para a própria secretaria? O vereador Ranieri fez isso, né? Em 2014 ele alugou o imóvel do tio dele, José Zelindo de Andrade, tá lá no portal da transparência o empenho, tá? Não é nada inventado, não é nada de coisa jogada ao vento, para botar merenda escolar. Se não é ilegal, é no mínimo imoral. Palavra deles, vou seguir bem nessa linha, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Vai lá e contrata o imóvel do tio dele. Com tantos imóveis em Lagoa Vermelha, é o mínimo que a gente tem que olhar de alguma forma diferente. Chegou informações para mim também da questão desse imóvel, que a prefeitura pagava até a conta de telefone do próprio tio dele. E eu fui atrás também. Olhei alguns empenhos e me chamou a atenção. Na época existia o tal do DDD, né, de 2013 a 2016, e tinha o 021, que era da Embratel, né, quando você discava para fora do estado, principalmente. E me chamou a atenção, por que a merenda escolar vai estar ligando para fora do estado, né? E aí me chamou mais atenção ainda quando eu peguei os empenhos para olhar e não tinha as ligações para onde que foram, né? Então, um negócio para se suspeitar também, né, Ademar? Mas agora começa a questão interessante, os outros fatos. Fala muito da aplicação dos recursos da educação, com uma moral gigantesca, um homem ilibado e tudo mais. E aí vem uma questão muito interessante. Ali o Carlos comentando, né, eles comentaram também que os funcionários fantasma eram pagos com recursos do Fundeb. E eu vou entrar nesse ponto. É muito simples, são 387 funcionários, Carlos, dentro da Secretaria da Educação. Eu tenho no orçamento, só para você ter ideia, Ademar, 3 recursos de pagamento de folha na educação: MDE, Fundeb e recurso livre. Dentro do livre existe uma dotação para colocar, dentro do MDE existe 3 a 4 classificações contábeis e no Fundeb também. Então são basicamente 9 locais diferentes que eu tenho para pagar, até mais na verdade. O Fundeb, se eu não me engano, são 5. Então são vários locais para botar as folhas, de 385 funcionários, tá? 387. Tem um errado, né? É um erro comum, administrativo. Sabe o que faz para resolver? É só o Carlos mandar um memorando solicitando a troca. Bem simples. Porém, o vereador Ranieri, na época dele, de 2013 a 2014, a 2016, ele gastou mais de 234 mil em uniformes escolares com recursos do MDE. E aí ele fala em correta aplicação dos recursos. Presta bem atenção. E não é denúncia, são fatos, estão no portal da transparência os empenhos, tá? Tudo que eu estou falando aqui não tem nada que não seja público, diferente deles, tá? Esse valor, esses 234 mil gastos nesses 3 anos, ele mascara diretamente os índices da educação. Então, realmente, esse 234 entrou nos 25%, que é o mínimo da educação, que não deveria estar lá. Esse recurso deveria ter sido pago de outro local e ter utilizado esse recurso desses 234 mil, ou para melhoria de escolas, ou para melhorar a situação dos alunos, ou material didático, ou pagamento de professores, né? Mas não, ele utilizou de forma errada.
Ampliando o negócio, Ademar. Verifiquei uma contratação de projeto da reforma da Casa da Cultura. E aqui eu quero que você preste muito bem atenção nos números, que é muito interessante. Ele foi um projeto que foi na época para a reforma do anfiteatro, tá? E assim, ó, questão cultural. Casa da Cultura é questão cultural, pagos com recurso do salário e educação, tá? Que ele é utilizado para a reforma de escolas. E o principal, que agora eu quero que você preste bem atenção nos números, Ademar. Processo de licitação também é público, deixa bem claro isso. Valor de referência, R$69 mil, tá? O vencedor do processo ganhou o processo por 44.800 para fazer o projeto, só para fazer o projeto, tá? Porém, acontece às vezes do primeiro colocado não entregar, que foi o que aconteceu, pelo que eu pude ver, e foi feita uma outra contratação, Ademar, no valor de R$80 mil. Vou voltar aqui, 69 mil valor de referência, o cara que ganhou em primeiro lugar 44, e o valor que ele pagou, R$80 mil para o projeto da Casa da Cultura, de uma obra na época de 1,6 milhões. E aqui eu fiz uma analogia, R$80 mil para 1,6 milhões. Sabe quanto que nós pagamos na obra da cancha coberta lá do parque? Uma obra de quase 8 milhões, né, na época orçada, que saiu por 6 no final. 32.900. 6 milhões para 1.600.000. Veja o comparativo de preço. O projeto inicial da Rua Tiradentes, que é uma obra de 3 milhões por uma de 1.600.000. Nós pagamos 37 mil reais. Olha a complexidade daquela obra. Ele pagou 80 por uma de 1.600.000. Mas eu resolvi atualizar os 80 mil reais até a data de final de 2023 para poder comparar, por exemplo, com essa da Tiradentes. Ou seja, se nós tivéssemos atualizado esse valor, ele ia estar pagando mais de 130 mil reais num projeto. E isso é de se estranhar. Porém, isso tudo é público, está no portal da transparência. E aqui eu quero complementar algumas questões. E aí eu te faço um questionamento, né? Eles também falam muito em transparência, né? E tudo mais. E agora que eu quero falar quanto ao vereador Ariovaldo. Quanto que o Ariovaldo ganha no sindicato, Ademar? Não sei, não tenho ideia. Ninguém sabe, Ademar. Ninguém sabe. Aonde que vai as despesas do sindicato, Ademar? Ninguém sabe por quê. Não existe transparência. Das pessoas que mais cobram transparência, não tem transparência. Olha que eu procurei. Não me considero dos mais inteligentes, mas não sou dos mais burros, né? Procurei, tá? Não localizei as prestações de contas do sindicato publicado. Não localizei portal de transparência no sindicato. Larguei no Google, larguei inteligência artificial. Até a inteligência artificial brigou comigo, só faltou me chamar de chato. Tá? Então, assim, a gente procura, né? E cadê a transparência do sindicato? Quanto que ganha o vereador lá como presidente? Eu não digo se ele ganha 10, 15, 20 mil, não importa se ele faz um trabalho bem feito, né, ou não. Mas é uma questão que tem que ser publicado, a gente tem que saber, né, de quem que é. Assim como eles nos cobram a transparência dentro do município, por mais que, como o próprio Ariovaldo diz, se não é ilegal, é pelo menos imoral. Isso é frase dele, né? E aqui mais algumas situações. Não sei se você sabe, Ademar, mas a ex-mulher, a mulher do Ariovaldo, mulher do Ariovaldo, ela tinha uma entidade que se chamava AMAI. Isso é fato, está no portal da transparência. De 2013 a 2016, através dos recursos e dos empenhos assinados pelo vereador Ranieri, então secretário na época, foi repassado quase R$1 milhão para essa entidade, nesses 4 anos. Quase 1 milhão, Ademar, quando o orçamento era o quê? 50, 60 milhões? Isso com o fundo, né? Mas bota o orçamento só da prefeitura de 50, 60 milhões e repassando ali em 4 anos quase R$1 milhão. Eu acho que, né, se não é ilegal, né, é no mínimo imoral. Além de, né, ir lá e alugar um imóvel do próprio tio, repassar para a mulher de um colega de partido. E eu não estou dizendo que a entidade não fez o trabalho. Talvez até tenha feito. Mas é no mínimo estranho um valor tão alto. Hoje as entidades maiores que nós temos aqui no município, vamos botar São Lá, Vilar da Menina, hoje, isso aí mais de 10 anos depois, hoje eles recebem 400 e poucos mil por ano. E aí aqui uma entidade lá em 2013 recebendo 220, em 2015 recebendo 250. É meio de se estranhar, né? E isso tudo aqui, então, Ademar, é mais ou menos para a gente poder entender. Primeira coisa, normalmente quem pega essas ideias dos dois vereadores, ou é quem não conhece, porque quem conhece normalmente não compra, tá? Ou pessoas que é os fãs, que são os tradicionais. Você vai ver que tem algumas viúvas ali que realmente estão batendo o tempo inteiro. Tem pessoas ali que eram, por exemplo, do governo do Gustavo, e aí nós entendemos que não era necessário continuar, e se revoltaram de uma forma absurda. Porque tem a dificuldade de entender isso. Faz parte. Eu sei que quando eu sair daqui, Ademar, depois que você publicar, vão me sentar, ripa. Né? Normal, mas eu não tenho questão política, não faço questão de concorrer a nenhum cargo, eu só trago aqui o que tem que ser realmente dito. E para mim, então, o que eu quero deixar para as pessoas muito claramente? Antes de divulgar informações desencontradas, de qualquer forma, olhem quem é o mensageiro, quem está passando essa mensagem. E com tudo isso que eu falei, né? Isso aí é para as pessoas pararem, sentarem e analisarem, realmente, tá? Para poder você ter um pouco do senso. Que é como, que nem eu te disse, o sensacionalismo, ele é muito fácil de fazer. E aqui eu vou te dar mais um exemplo agora que me vem na cabeça. Nós tivemos uma reunião, eu, o prefeito, a professora Cristiane Machado, né, representando os professores, e o Ariovaldo estava junto na reunião. E mais vários outros professores. E isso é muito engraçado, até eu devia ter vindo na rádio depois no dia seguinte, acabei não vindo. Estavam lá e questionando sobre o piso. E aí eu expliquei, abri os dados, falei sobre o piso, os problemas, o porquê que não foi pago o piso.
aonde que foi a trava e o que precisava. O Ariovaldo estava na reunião. Uma semana depois ele estava na sessão da Câmara. Parecia que não estava na reunião. Estava lá gritando que não pagava o piso, que era uma falta de respeito, sendo que saiu de lá entendendo tudo. Então muitas vezes não adianta a gente explicar para quem não quer entender. Tá? Isso faz parte.